ele fala tudo de novo, então vamos lá começar. Eu dizia que a nossa preocupação maior no dia de hoje, que a gente ia tratar de outros assuntos na live, mas a preocupação maior no dia de hoje é a declaração do ministro Paulo Guedes de que ele vai mudar a maneira de se corrigir o valor do salário mínimo. E isso, na prática, o que isso vai gerar? Uma redução no valor, né, no valor real da correção do salário mínimo, das aposentadorias, das pensões, de quem recebe BPC, todos os trabalhadores. Então, isso é muito grave, isso preocupou muita gente. Eu dizia para ele que eu recebi milhões de mensagens de vocês de ontem para hoje, pedindo para eu dar um jeito. Vocês viram ontem, né? Eu Lula, estava lá no Ministério da Economia, saindo do Ministério da Economia, tinha acabado de receber a notícia do que o Paulo Guedes falou, ele fugiu, que é fujão, porque não tem coragem, cheguei lá no Ministério da Economia, ele não estava para dar esclarecimento para a gente, e o povo, milhões de aposentados, de pensionistas, de brasileiros, preocupado, com medo de ter uma redução no valor da aposentadoria, das pensões e etc. Estava dizendo também que se esse reajuste que o Paulo Guedes está propondo tivesse sendo adotado desde o ano de 2002, a gente teria hoje no Brasil um salário de R$500. Olha bem que o Paulo Guedes está defendendo. Que se o Bolsonaro for reeleito, é esse o nível de correção que a gente vai ter. De um salário de R$500, aí vai prejudicar aposentado, pensionista, todos. E aí eu falei que olha, eu não tenho como resolver isso sozinho, eu sou só um deputado federal, vou atrás de quem tem que dar essa solução. Quando eu tirei minha candidatura, eu falei, Lula, quando precisar, para atender esse pessoal aqui das minhas redes sociais, do Facebook, esse pessoal, Lula, que precisa do auxílio, a gente montou esse público aqui, principalmente através do auxílio, a oposição me chamava de Zé do Auxílio, fazendo farra, agora esse pessoal que está aqui na rede social e que está clamando por uma ajuda. Então, já vamos de forma bem direta e rápida. O senhor, como presidente da República, o senhor vai ter meios para impedir que reduza o valor do salário mínimo, das pensões, das aposentadorias, como defende Bolsonaro? A lei de não permitir a redução foi, no meu período de governo, que o aumento do salário mínimo foi de 74%. Porque o que nós fazíamos? A gente dava a inflação, que era a correção, e depois a gente dava um aumento real, que era a média do crescimento do PIB dos últimos 2 anos. Então, no nosso governo, o salário mínimo teve um aumento real de 74%. Eu quero dizer para vocês que é irresponsabilidade do ministro Guedes falar uma coisa dessa. Na verdade, eles acham que os aposentados, os pensionistas, as pessoas que recebem BPC, são um peso, são um fardo, sabe, nas costas do país. E não é verdade. O que a gente está pagando para vocês é o que vocês já pagaram nesse país com mão de obra do trabalho. Às vezes 40 anos trabalhando, 50 anos. Então eu quero garantir para você, João, que é deputado, de que no nosso governo o salário mínimo vai ser aumentado todo ano de acordo com o crescimento da economia. Se a economia crescer 10%, ele vai ter 10%. Se a economia crescer 2%, ele vai ter 2%. Por quê? Porque não basta o PIB crescer se não é distribuído. Às vezes o povo vê no jornal, o PIB cresceu, mas cresceu para quem? Às vezes ficam só para os ricos, não fica para o pobre. Então, nós temos que garantir aos aposentados, aos pensionistas, às pessoas que recebem BPC, que vocês têm direito de aumento real. Na medida que a economia cresce, o salário de vocês também vai crescer. Lula entende disso que a gente estava conversando mais cedo, ele sabe o que significa o NIS, ele sabe o que é o BPC, o lado de lá nem sabe o que é isso. E vocês acharam que eu não tinha coragem de falar? Falei e vou repetir aqui, já falei para ele que o público que está aqui, que vocês que estão me assistindo aqui, vocês não é Lula, não é Bolsonaro, vocês não é Janone, vocês não é de direita, vocês não é de esquerda, vocês estão preocupados com colocar comida na mesa de vocês. O pessoal fica nessas discussões, nessas brigas aí, e vocês estão aí de braço cruzado, olhando e falando, mas e aí, quem vai falar sobre comida na mesa? E aí, Lula, falando sobre isso também, preço dos alimentos. Eu fiz uma live esses dias que explodiu, está com mais de 7 milhões de visualizações, somando todas as redes, onde eu peguei um panfleto de 2019, para não falar, você está pegando de 20 anos atrás. Peguei um panfleto de 2019, estava lá o preço do arroz, do feijão, do ovo, do óleo, do café. Aí eu peguei esses alimentos, fui no supermercado, a picanha, o senhor sempre fala que o povo vai voltar a comer, aí eu fui no supermercado e comprei hoje. E mostrei o preço, olha quanto que era quando o Bolsonaro assumiu o poder e olha quanto que está agora. Isso o povo quer saber também. Tem como diminuir o preço da comida? É lógico que tem como diminuir. Primeiro você tem que aumentar a produtividade da comida. Hoje diminuiu a área que se planta feijão, diminuiu a área que se planta
mandioca, sabe? E deve ter diminuído outras áreas que plantam comida dentro da necessidade. O que é que nós fazíamos quando a gente era governo? A gente tinha a CONAB, que era a Companhia Nacional de Abastecimento. A gente fazia com que essa CONAB fosse uma espécie de seguro de comida. A gente armazenava lá feijão, milho, arroz, tudo que não era perecível, pelo tempo que podia armazenar. Quando o preço começava a subir, a gente pegava aquele produto e colocava no mercado para baratear. Então, o que nós temos que fazer agora? Primeiro, nós temos que incentivar a agricultura familiar, o pequeno e médio produtor rural, a produzir mais, para que a gente possa pagar um preço melhor para ele, tirar o atravessador e o povo comprar por um preço melhor. Eu posso te garantir que é plenamente possível baixar o preço da comida, baixar o preço da carne, baixar o preço do óleo, baixar o preço do alface, ou seja, o governo precisa apenas ter responsabilidade e saber que o povo que ganha até do salário mínimo é o povo que mais necessita e é para eles que a gente tem que ter um olhar especial. E a comida é necessária. Tomar café de manhã, almoçar e jantar é uma necessidade vital que a gente não pode abrir mão dela. Por isso eu posso te garantir, você vai viver 4 anos a gente ganhar as eleições, você vai perceber como é possível aumentar a produção, aumentar a área plantada e baratear o preço. É plenamente possível. Lula, Paulo Guedes, Bolsonaro, parece que eles têm um ódio, um nojo de pobre que não tem como explicar. Eu falei isso para ele um dia que eu peguei ele cara a cara lá na Câmara, falei na cara dele, falei que eu era filho de empregado doméstico, de um pai cadeirante e que ele tinha ódio de nós que vem de baixo, porque ele sabe que quando a gente chega lá, a gente olha por quem precisa. O senhor não precisa nem falar, operário, migrante nordestino, etc. A gente que sabe onde o cara aperta, que sabe a dificuldade do povo. E esse ódio que eles têm dos pobres, fizeram eles acabar com Minha Casa Minha Vida. O senhor falou um negócio mais cedo ali que eu queria que todo mundo aqui escutasse. Eu conheço, lá na minha cidade, lá em Curitiba, lá no Triângulo Mineiro, em todo lugar desse país que eu já viajei, eu conheço alguém que tem uma casa Minha Casa Minha Vida. Agora, eu nunca vi ninguém que tem uma casa do Casa Verde e Amarela. Eu não conheço. Agora, esse povo que está assistindo nós aqui, um monte deles ganharam casa Minha Casa Minha Vida, agora eles querem mais casinha e não tem. O senhor garante mais casinha para o povo também? Faz esse compromisso com a gente? Uma das coisas que nós vamos retomar rapidamente. Primeiro porque nós já sabemos como faz. Veja, eu lancei o Minha Casa Minha Vida em 2009. Em 2010, dia 29 de dezembro, eu fui na Bahia assinar 1 milhão de contratos. E ela começou a ser concluída em 2010. Nós fizemos 4 milhões e 100 mil contratos de casa. Entregamos 3 milhões e 100 mil casas para o povo pobre. Inclusive o povo que ganha de uma coisa era um povo que era subsidiado. Ele pagava deles a prestação da casa. E nós vamos retomar logo em janeiro o Minha Casa Minha Vida. Porque é um direito que está na Constituição. Todo mundo tem direito a morar. E quem tem que fazer casa é o governo, sobretudo para o povo pobre. O rico pode tomar dinheiro emprestado, pode fazer qualquer coisa. Eu sei que o senhor já falou, mas eu sou enjoado mesmo, porque eu gosto de firmar compromisso claro, porque o pessoal que está aqui é assim. Então, com todas as palavras, o senhor ganhando a eleição, o Minha Casa Minha Vida vai voltar. Quem está assistindo a gente pode ter esperança de ter a casinha deles. Volta, Jonão, e volta logo. Vai voltar no primeiro mês. Porque está pronto o projeto, nós sabemos como fazer. Portanto, não tem sentido ter acabado com Minha Casa na Vida. Sabe por que eles acabaram? Porque era preciso tirar toda a marca do meu governo. Toda a marca. Sabe? Então, pelo menos ter feito outro lugar. Ter feito. Não, mas é uma bobagem. Você sabe que quando foi proclamada a República em 1889, você sabe que eles proclamaram a República, mandaram Dom Pedro embora para Portugal, e aí eles começaram a tirar o símbolo do Dom Pedro. Sabe? A Central do Brasil não era a Central do Brasil, era a Estação Dom Pedro II, ou seja, eles tiraram o nome do colégio, não conseguiram tirar, tentaram mudar o hino nacional 4 ou 5 vezes, e quando tocava o hino novo, o povo começava a cantar o hino velho. Então veja, nós sabemos como fazer as coisas. Nós já fizemos uma vez, e a única coisa, Geraldo, que eu posso te dizer, a única razão pela qual eu estou voltando e estou me candidatando à presidência da República é porque nós temos que cuidar do povo pobre desse país, do povo trabalhador. E eu acho que as pessoas que ganham de 0 a 2 salários mínimos são as pessoas que têm que ter preferência nas nossas políticas de inclusão social. E a casa
é uma coisa sagrada. Todo mundo quer ter um teto e cabe ao Estado fazer esse teto. Vou fazer um negócio aqui sem combinar, o senhor não fica bravo comigo não, mas eu prometi para eles que o senhor ia pedir para eles compartilharem, porque quando compartilha, atinge mais pessoas. Queria que o senhor falasse para eles sentar o dedo e compartilhar a live aí, que aí eles vão atender e vão explodir para mostrar a força que o senhor tem na rede social. Sempre o dedo. Vocês podem escrever, podem falar o que vocês quiserem. Senta o dedo nos grupos de compra e venda, brechó em todas as redes. Não tem nada proibido aqui. Aqui é jogo verdadeiro. E deixa a pergunta aí nos comentários aí também, o que vocês querem saber. Senta o dedo aí para atender o pedido do Lula e dizer o seguinte para vocês, que Lula, o senhor acabou de bater mais um recorde de audiência, colocou mais que o dobro do que o Bolsonaro coloca nas lives dele no Facebook. Então nós não estamos aqui brigando por audiência não, mas eu quero dizer para o senhor que a gente está falando agora com mais de 70 mil pessoas trabalhadoras, não é qualquer pessoa, é gente que rala para colocar comida na mesa, é mais que o dobro do que o outro lá que quer diminuir a aposentadoria do povo. É porque o outro falado para contar mentira. Ele faz uma besteira durante o dia e de madrugada levanta para fazer uma live. Acho que ele tem insônia. Acho que a consciência pesa. A consciência pesa. Então, obviamente que não tem nenhum interesse. O Janano vai aprender a conviver comigo, porque a coisa que eu tenho mais orgulho é o seguinte: eu sei de onde eu vim e sei para onde eu vou voltar, cara. Foi assim quando eu era presidente e vai ser assim outra vez. Nós temos que dar preferência para cuidar do povo pobre desse país, do povo trabalhador, aqueles que ganham menos. Ninguém ganha o salário mínimo porque gosta. Ninguém é peão porque gosta. Ninguém é pobre porque gosta. A pessoa pensa que a gente gosta, não é verdade. O cara que é médico fez opção, o cara que é engenheiro fez opção, o cara que é jornalista fez opção, mas o cara que é peão, ele só é peão porque ele não teve oportunidade para ser outra coisa. Então, se ganha pouco, cabe ao Estado ajudar essa pessoa a sobreviver. E comida na mesa é a coisa mais extraordinária. Encher o bucho, como diz lá no Nordeste. Sabe? O cara quer comer com sustância, sabe? Para poder ficar forte e trabalhar mais. Lula, não coloquei essa camisa por acaso, vou inclusive presentear o senhor com uma dessa para mostrar que o senhor está na nossa luta, que é a manutenção. Isso aqui vem de 2 anos, Lula. Essa luta não começou agora igual eles começam em época de política, falar em auxílio, não. Isso aqui eu comecei em abril de 2020, que é a luta por um auxílio de R$600. Essa hashtag na época 600 pelo Brasil bombou. E o senhor já falou na outra live, mas Caio, eu queria só que o senhor repetisse. Auxílio com Lula presidente, não existe auxílio menos que R$600. E mãe solo, tem gente que me critica por causa disso, mas não tem problema não. Eu uso a expressão mãe solteira, mesmo sabendo que não é correto, que elas se identificam assim, elas falam, já não fala pro Lula que eu sou mãe solteira, quero saber se a gente vai ter o benefício também. Então, para eles entenderem, a mãe solo, mãe chefe de família, como seja, vai ter o benefício ali a mais e menos de R$600 com o senhor na presidência não existe. Deixa eu dizer uma coisa. Primeiro, todo mundo sabe que o Bolsonaro queria dar um auxílio de R$200. Aí o Congresso Nacional brigou e propôs 500. Aí, ele então, o Congresso aprovou que ele deu 600. Tá? Depois ele retirou 400 e aí agora voltou a dar 600 até dezembro. Quando eu disse que esse auxílio só ia continuar se eu ganhasse as eleições, ele então correu para dizer, eu também vou deixar, mas na lei que ele fez é só até dia 31 de dezembro. Qual é a diferença, Jornal? É o seguinte, os nossos R$600, que se o Bolsa Família não tem um estudo ainda, mas eu mandei fazer, se desde que deram o golpe da Dilma tivesse aplicado a inflação no Bolsa Família, o Bolsa Família estava próximo de 600 ou um pouco mais. Qual era a vantagem? É que você, além de dar os 600, você vai dar R$150 por cada filho com menos de 6 anos de idade. Além de obrigar a pessoa a dar vacina no filho, além de obrigar a criança a estar na escola e além de obrigar a mãe, se estiver grávida, a fazer um tratamento essencial que os médicos necessitam para a criança nascer saudável. Então, companheiros e companheiros, é o seguinte, o Janone será um fiscal de vocês. Tá? Fiscal do povo, a gente chama de fiscal do povo, é combinado. Eu, se for eleito presidente da República, esse cara não vai ter aquele fiscal do Sarney de antigamente, não. Vai ter um fiscal sério, uma pessoa para a gente poder conversar e dizer a verdade, esse país está precisando de verdade. E eu quero dizer para vocês que os 600 ainda é pouco. Agora nós vamos aumentar o salário mínimo todo ano, possivelmente vai ter mais gente que não precisa nem do Auxílio Brasil. Na hora que ele começar a ganhar mais, ele vai abrir mão disso. Porque o que todo mundo quer
é ganhar um salário digno e cuidar da sua família com o seu suor e o seu trabalho. É isso que o povo quer. Lula. Mas isso vai continuar, cara. Não há como mexer. Não tem como você usurpar Garantido. esse direito do povo. Lula, eu ganho um salário de 33 mil reais por mês, maior que a maioria da realidade do povo. Ninguém dá palpite no que eu faço com o meu salário, com o que eu gasto, nada. Agora, quando fala em colocar dinheiro na mão do povo, a polêmica aqui não é inflação, é colocar dinheiro na mão de pobre. Que é tirar rico do sério, é colocar dinheiro na mão de pobre. Por isso que o Paulo Guedes falou, fez farra de quem, que a filha da doméstica está indo para a Disney, por que eu estou falando isso? Citei até o meu salário, porque é o seguinte, quando teve o pagamento do auxílio, teve uma polêmica que eu tive que na rede social desmentir, que era o pessoal do governo, o Paulo Guedes do Bolsonaro, criticando, falando assim, se der dinheiro do auxílio para o povo vai gastar esse dinheiro com churrasco, como se o povo não tivesse direito de comer o que quisesse, de beber o que quisesse, de fazer o que quisesse com o dinheiro deles. Queria que o senhor falasse um pouco disso também. Você sabe que tem muita gente que está nos ouvindo, que é aposentado, que ele tem responsabilidade além de cuidar da filha, que tem 2 ou 3 filhos, e que o pai desapareceu, tem aposentado que cuida da família com aquele pouquinho de dinheiro. Você sabe que quando nós começamos o Bolsa Família, os caras falavam, o Lula está dando dinheiro e vai criar vagabundo. Esses caras, quem falava isso era muito fazendeiro. O Guedes falou isso durante a pandemia, que se continuasse pagando 600 reais, ninguém ia querer trabalhar. É isso, eles acham que a gente gosta de viver de favor. Eles não sabem que o povo gosta de trabalhar. Então dizia assim para mim, o Lula está dando dinheiro, o aposentado vai tomar Viagra. Olha, eu dou o dinheiro, o cara faz o que ele quiser. Faz o que ele quiser. O problema é dele. O dinheiro é meu. Reclama que o cara vai comprar um chinelo, o cara vai comprar um sapato. Ele compra o que ele quiser, porque é do interesse dele aquilo que ele precisa. Agora, o que nós queremos é que ele compre cada vez mais comida, cada vez seja mais gordo, mais saudável. E isso é uma coisa, Jornal, que você vai aprender a diferença do nosso governo com ele. O Bolsonaro, gente, faz 4 anos que não aumenta o salário mínimo. Faz 4 anos que não aumenta, sabe por quê? Faz 4 anos que não aumenta a merenda escolar. Sabe quanto a União gasta? 36 centavos e continua 36 centavos há 4 anos, Ou seja, então não é possível levar o povo à miséria absoluta como esse governo tem levado. E isso vai mudar, Jornal. Então, eu costumo dizer o seguinte, eles estão tirando do povo até a possibilidade de sonhar. O povo tenta, eles estão fazendo as pessoas ficarem quatro. Só rapidinho, Lula, um dia eu fui visitar uma família, isso é uma história real, lá da minha cidade. Fui visitar uma família que eu acompanhava eles há muito tempo, às vezes a gente juntava todo mundo para ajudar e tal. Quando eu cheguei na casa dessa senhora, era um sábado, 6 horas da tarde, eu parei o carro, desci, tinha que levar umas compras para ela. Quando eu cheguei, ela veio com o rosto entristecido, parecendo que ela estava cometendo um crime, e começou a me pedir desculpa. Desculpa, Janones, desculpa, porque hoje é sábado. Ela chama Sandra. Eu falei, por que, dona Sandra? O que a senhora fez? O que está acontecendo? Quando eu olhei para trás, ela estava com o marido, os filhos, todo mundo, eles estavam fazendo um churrasco, tomando uma cervejinha, comendo uma carne. Percebe? Ela estava com vergonha, como se aquilo fosse um crime. É o que o senhor está dizendo, eles estão tirando do povo direito a comer bem e direito até de sonhar. A pessoa tem vergonha, como se fosse um crime. Eles falam, o Paulo Guedes fala, mas o Bolsonaro chamava o Bolsa Família de Bolsa Esmola, agora fala o auxílio como se fosse uma migalha. Aí o povo começa a ter vergonha de receber auxílio como se fosse um favor. Só que o dinheiro é deles, sai dos impostos deles, é eles que estão pagando. Jornal, mas sempre foi assim. O Brasil tem uma mania desgraçada de tratar o pobre como se fosse cidadão de terceira categoria que não vale nada. Só na época da eleição que ele trata o pobre como se fosse a coisa mais importante. Vem com a cara lavada. Sim, durante a eleição ninguém fala bem de banqueiro, ninguém fala bem de empregado, ninguém fala bem de latifundiário. Só fala bem de trabalhadores e pobres. Aí quando passa as eleições, a primeira coisa que ele faz é passar uma borracha, apagar o... Fica a mula e acabou. E vai embora. Então, eu acho, Jornal, que você pode garantir para o seu público, sabe, que a gente vai voltar a fazer política de inclusão social para que todos, sem distinção, todos, tenham direito a viver dignamente, tenham direito a uma casinha para morar, tenham direito a um salário para comprar coisa para comer, sabe? E fazer um churrasco no final de semana é uma coisa maravilhosa. Quem é que não quer
juntar a família, os amigos. Eu troco a cervejinha pela Coca Zero, mas quem quiser tomar cervejinha, toma a cervejinha também, cada um sabe de si. E quem não gostar de carne, come uma salada, come um bife de soja, Exato. um pastel de soja, qualquer coisa. Exato. Tem muita alternativa hoje. O que é importante é que a gente garanta às pessoas o direito de viver decentemente. Nós estamos com muito aposentado aqui. De novo, agora não é o Lula que está falando, sou eu. Isso aqui não estava combinado. Mas eu quero fazer um compromisso com vocês de discutir com ele, conversar com ele depois, com a equipe que está montando o programa, que é responsável pelo programa de governo, de discutir depois a possibilidade, o que dá para ser feito, se existe alguma esperança dentro da questão do 14º salário para os aposentados. Porque eu sei que tem muita gente aí nos comentários perguntando, prometo levar para ele depois para a gente discutir sobre isso. Lula, para finalizar, só queria tocar mais num assunto aqui. Igual eu falei, tinha muita coisa para a gente tocar, mas esse risco aí do Guedes diminuir a pensão, as aposentadorias, a gente ficou assustado, teve que trazer esse assunto no dia de hoje, que não estava programado. Eu queria só para finalizar dizer o seguinte, a gente tem uma mania de achar, quando eu estava pedindo voto para deputado, a gente fala assim, não, meu voto não faz diferença, não. Mas eu vou votar no seu lá em casa. Eu falava, por que não faz diferença? Ele falava assim, que é só um. Eu falava, me mostra alguém que vota 2 vezes. Ninguém vota 2 vezes. Então, tem muita gente que às vezes pensa, meu voto não vai fazer diferença. Faz diferença. Eu queria que a gente falar para o pessoal votar no dia da eleição. É um perigo esse negócio da abstenção, do cara nem votar. A gente entender que um voto faz diferença sim. Olha, é a somatória de mais um, que chega a 1 milhão. 1 milhão não conversa com 1 milhão, conversa com 1. Então eu queria fazer um apelo a vocês. Veja, todas as pessoas têm o direito de votar, mesmo a pessoa que a lei garante que não vai votar, mas é importante votar para que você assuma um compromisso com o seu país. O sonho que você tem para o seu filho, para a sua filha, para a sua mulher, sabe? Ele está baseado, está subordinado ao seu voto. Se você quer um país mais livre, um país com o povo seja tratado melhor, você tem que comparecer para votar. É um apelo. Se você não votou por qualquer coisa, nós estamos conseguindo que muitas prefeituras dê olho de graça. O ministro Barroso tomou a decisão de que a prefeitura pode colocar transporte, não é obrigatório, mas a prefeitura também não poderá ser penalizada. Então tem muitos governos que estão colocando, a própria prefeita de Juiz de Fora, onde nós estamos agora, ela colocou já o transporte, ela vai colocar transporte de graça para o povo ir votar. Vote, compareça, levante de manhã, toma o seu cafezinho e vá votar, porque o Brasil precisa de você. E eu vou dizer mais, você precisa de você. O seu gesto não é para beneficiar outro, é para beneficiar você. Então, gente, vamos lá, vamos votar, porque o Brasil precisa votar a ser democrático. E você precisa votar a comer melhor, você precisa votar a ser respeitado. Vou finalizar porque o Lula está na rua desde de manhã. Só dizer uma coisa aqui para vocês antes. Não foi combinado quando ele falou de ser um fiscal. Não sei se ele andou vendo meus vídeos fiscal do povo com o colete ou se alguém soprou no ouvido dele, mas não foi combinado. Mas está aqui, ele mesmo disse que eu vou ser um fiscal, porque Janones não é Lula, o Lula não é Janones, nós somos povo, nós temos algo em comum, que é a sensibilidade pelos mais pobres e defender quem precisa. É isso que une a gente. Então, dizer para vocês que vou continuar sendo fiscal do povo, vou continuar estando do lado de vocês, os mais pobres, quem recebe auxílio, então, quem recebe auxílio, aposentados, beneficiários do BPC, porque agora todo mundo enche a boca para falar que é povo. Vocês me conhecem, sabem que eu sempre estive do lado de vocês e eu vou continuar do lado de vocês sendo fiscal. Precisar descer o pau, nós vamos descer, precisar de criticar o Lula amanhã, nós vamos criticar, porque o meu lado é o de vocês e o dele também é o de vocês. A gente está com vocês. Então, esse é o compromisso. Ele próprio me autorizou, né, falou que eu vou ser o fiscal, então está com o compromisso de fiscal do povo. E Lula, só uma coisa, o senhor tem falado nos comícios uma frase, o senhor sempre fala assim, ó, sejam as minhas pernas, sejam os meus braços, sejam a minha voz quando eu não puder falar, as minhas pernas quando eu não puder caminhar. O senhor falou no podcast, quando o Igor perguntou ao senhor assim, ó, como que é jogar nas redes do senhor?
Todo mundo elogiou a sinceridade do senhor de não ter mentido. Ele falou, eu não sei. Eu quero só dizer um recado para o senhor em nome desses milhões de brasileiros que estão aqui agora nas redes sociais. O senhor não precisa entender de rede social. O senhor precisa entender de continuar matando a fome de quem precisa e de dar orgulho para a gente lá fora, como um estadista que o senhor é. A rede social, esse povo que está ali, vai levar o senhor compartilhando a verdade, desmentindo as fake news deles. E só mais uma coisa, agora como cristão enquanto evangélico, eu quero agradecer o senhor, e eu falo isso de forma extremamente emocionada, por o senhor não estar usando religião para ganhar voto. Se tiver que ganhar ou se tiver que perder, que o senhor continue fazendo isso sem usar o nome de Deus em vão, como eles estão fazendo. Olha, as pessoas quando vão na igreja, seja evangélica, seja católica, seja um budista, seja islâmico, seja a religião judaica, as pessoas quando vão na igreja, as pessoas não vão atrás de candidato, não vão para fazer política. As pessoas vão cuidar da sua fé, cuidar da sua espiritualidade. Então eu briguei muito com o PT, o pessoal do PT queria que eu fosse no céu. Eu falei, não vou utilizar a religião na minha campanha. Sabe, a minha fé em Deus é uma coisa minha própria, e eu não vou na igreja para dizer que eu estou agradando o padre, estou agradando o pastor. Não vou. Eu não vou. Eu respeito muito a religião. Aliás, é importante lembrar que fui eu que sancionei a lei da liberdade religiosa nesse país. Aliás, fui eu que fiz a lei da marcha por Jesus. Sabe por quê? Porque para mim a religião é uma coisa boa. Sabe, se o cidadão estiver na igreja, ele não está pensando no mal, ele está pensando no bem. Se o cidadão estiver orando, ele está falando, sabe, na verdade ele está falando com Jesus. Então por que eu vou, sabe, me meter numa igreja, seja ela evangélica ou católica, para explorar? Então eu quero dizer que isso eu faço desde que eu sou ainda mais jovem do que isso. E não utilizo. Jamais utilizarei, porque eu acho que quem tenta falar o nome de Deus em vão toda hora está mentindo. E eu não quero mentir. Eu vou contar uma coisa para vocês. Nunca tinha tido com o Lui uma reunião. Primeira reunião, primeiro que me surpreendeu, 4 horas ele ouvindo todo mundo falar. No final da reunião, ele pegou o microfone e disse o seguinte: eu não vou usar religião para ganhar voto. E aí, Lula, desculpa a sinceridade, mas o Lula não é isso não é segredo. Ninguém acha que o Lula fica o dia inteiro no WhatsApp mandando mensagem. Ele não é um cara de fazer isso, porque ele tem que trabalhar, ele tem que cuidar do povo. Não é igual lá de lá que fica o dia inteiro fazendo meme no WhatsApp. E ele achou que o poder da fake news não era tão grande. Ele pensou assim, não é possível que alguém vai acreditar numa burrice dessa. Não é possível que alguém vai acreditar que eu vou fechar a igreja. Então eu não preciso desmentir, porque isso é tão absurdo. Mas esse é o poder, Lula, das fake news, das mentiras. Só que nós estamos montando um exército para desmentir essas fake news, para não deixar... Agora que eu fico sabendo do malefício que o Trump fez nos Estados Unidos e que o Bolsonaro e seus filhos fazem aqui no Brasil. Porque muitas vezes as pessoas mais humildes acreditam em qualquer coisa que se fale, em qualquer coisa. Ou seja, banheiro unissex. Mas eu tenho 8 filhos, eu tenho 5 netas, tenho uma bisneta. Será que esse estúpido que inventou essa mentira, sabe, não tem vergonha na cara de mentir? Mentir para quê? Sabe? As pessoas pobres têm muita vergonha na cara, tem um banheiro só. A maioria das casas dos pobres. Avião, sabe? Avião tem um banheiro só. Sabe? Então essa história de um banheiro unissex é uma bobagem, uma mentira. Quem fala isso não pode ser sério. Quem fala isso não é cristão. Quem fala isso não acredita em Deus. Porque se acreditasse, ele sabe que Deus está ouvindo ele falar e ele sabe que ele vai ser punido. E ele sabe que Deus é o único. Então vai ter o dia do juízo em que você vai prestar conta da mentira. E o Bolsonaro, eu ouvi o Bolsonaro numa live dizendo, preciso mentir em política. Agora, cuidado, Lula, que aí agora eles pegam um corte do senhor falando que ele falou e fala que é o senhor que está falando. Mas, Jornal, eu quero te agradecer, querido. Obrigado. Quando a gente tiver mais tempo, nós vamos fazer uma live para discutir mais os problemas do povo brasileiro. E se a gente ganhar as eleições, nós vamos fazer uma reunião com os nossos amigos aposentados, capitalistas, para que a gente possa dizer o que nós vamos fazer definitivamente nesse Brasil. Nós precisamos ressuscitar os aposentados, porque eles já deram a sua cota de sacrifício pelo nosso país e para a sua família.
Moral da live: aposentados fiquem tranquilos, pensionistas fiquem tranquilos, mães solos fiquem tranquilos. Quem está com dificuldade para colocar comida na mesa, fica tranquilo que vai diminuir, ninguém vai mexer no salário de vocês. E o Lula ainda não sabe a fria que ele entrou, que acabou de me nomear como fiscal, para cobrar ele depois para garantir isso para vocês. Tamo junto, Deus abençoe. Abraço, gente. Obrigado, João. Valeu.